Bom, pessoal do Entenda BNCC, voltando aqui com mais um bloco da língua portuguesa com o professor Rosmário. Professor, agora vamos dividir um pouco os anos, né? Até para que os professores que estão nos assistindo compreendam melhor essa divisão dos quadros de habilidades. Por exemplo, o que o professor poderia ressaltar nas habilidades? EF, Ensino Fundamental, 0607, é o sexto ano e sétimo ano, LP, Língua Portuguesa, onde constam 38 habilidades nesse quadro, professor. Muito bem, então, bom, já que vamos dividir os anos, né? Então também vamos dividir as práticas de linguagem, assim, para poder explicar as habilidades e ainda fazer por cada campo de atuação. Já que comentamos no outro bloco, talvez fique mais fácil para entender, tá? Então, na prática da leitura, dentro do campo jornalístico-midiático, nós começamos pela identificação de uma impossibilidade dentro deste campo e dos gêneros textuais que nós podemos trabalhar. O que seria essa impossibilidade? De uma imparcialidade dos fatos, do aluno identificar que sempre o autor ele vai seguir para um lado. Ou seja, ainda que ele queira ser totalmente parcial, é impossível. Tá? Ou melhor, imparcial, né? É impossível ser totalmente imparcial a alguma coisa. E assim, faz com que o aluno crie um senso ainda mais crítico, concordando ou não com o autor. Sim. Fazendo assim, dando a ideia de progressão que a base salienta. Distingue-se, então, daí é um texto investigativo, ou dentro desse texto ele analisa, identifica, não é mais sensacionalismo. O professor comentou agora do sexto ao nono ano, né? Leitura jornalística, a unidade temática, leitura, né? Na base. Sim. Objeto de conhecimento, apreciação e réplica, pegando uma habilidade, né, aqui, só para deixar isso na prática, e relação entre gêneros e mídia. Olha o que diz a primeira habilidade do sexto ao nono ano, que diz lá, diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidade de denúncia quando for o caso. Então você vê, aí é claro, vem a 2 e tal. Aí vem a questão que falaremos também na sequência, mas a questão de efeitos de sentido também, que é na leitura jornalística, né, nos objetos de conhecimento, efeitos de sentido, que diz lá a questão, a número 4. Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários relacionados às estratégias de persuasão e apelo ao consumo dos recursos, tal, né, nas práticas de consumo consciente. Né? Então, o que o professor acabou de falar, né, do sexto ao nono ano, vem tudo a casar com essa questão da leitura, né, apreciação e réplica, a estratégia de leitura, aprender os sentidos globais do texto, né, efeitos de sentido, e na questão de produção, claro que falaremos futuramente, a relação do texto com o contexto de produção. Com o contexto, exatamente. Então, as habilidades, né? Então, propõe que o aluno, além de estabelecer essas relações, né, entre diferentes gêneros aí, faça uma comparação entre notícia e reportagem. Certo. Que, por exemplo, divulga a mesma foto, daí vai analisar as características textuais, factuais, ou seja,
qual que ele vai gostar mais. E também, professor, aí vem um agravante que eu vejo, né, professores que estão nos assistindo, as fake news, né? Como que um aluno, né, consegue reconhecer que aquilo, né, talvez seja tendencionando a algo ou não, né, a leitura crítica. Sim. Sabemos que os que colocam as famosas fake news na mídia, ela é muito bem produzida, né? Recentemente teve uma reportagem que mostraram, né, como são produzidas as fake news. Então, se você for num link, é capaz, aquele link, aquela página é falsa, mas está lá. Aí eles dão uma veracidade que foi tirado de qual país, a pessoa clica lá e vai para uma outra página que também é falsa, e aí compartilham, né? Mas a minha preocupação, professor, não é nem o tanto... Claro, é o compartilhar falso, mas o aluno, como o professor propõe ali, né? Relações entre diferentes gêneros, fazer uma comparação, notícia, reportagem, e também se preocupar, né? As características. O que lhe convém compartilhar essa informação, né? Porque fake news é perigoso, né? Muito. Né? E eles podem até acreditar lendo uma fake news, independente de ele compartilhou ou não essa informação em redes sociais, né? Então veja, e aproveitando isso, então, como a gente já falou, a tecnologia está muito presente. Está presente aqui também no nosso documento. Então, ele é levado a saber analisar isso aí, né, na web, e fazendo essa hipertextualidade. Junto com essa habilidade, então a gente pode juntar a exploração do espaço do leitor, tanto nos sites como jornais. E daí o que acontece? Como você falou, ele saber aonde que ele vai pesquisar, o espaço próprio que ele vai utilizar. Lógico, nós estamos falando aqui da questão da mídia, né? Nos fakes. Então, ele tem que conhecer esse espaço. E também não vou muito além. Os professores sabem disso. Quem tem TV por assinatura, né? Vamos pegar lá uma emissora qualquer, né? Elas têm na sua TV por assinatura lá, a notícia pode ser a mesma, só que a forma como ela é posta é diferente. Exato. Porque é um outro tipo de... É um assinante, é diferente de um telespectador comum, né? Então você vê que é a mesma notícia, só que os enfoques ou são diferentes ou são tendenciosos. E veja, então, a habilidade deixa bem claro. Aí no 6º e 7º ano, né, que ele saiba analisar o que é um, o que é outro. Certíssimo. Né? Muito bem. Então, ainda continuando, né? Então, isso faz com que ele possa comparar mais uma vez a veracidade dos fatos e ver o canal que mais lhe agrada ou que abastece com mais informações, que você acabou de falar. Então, opa, esse canal está muito sensacional. Não, então eu vou para esse. Esse aqui vai me ajudar. Esse vai fazer a diferença. Você veja, hoje temos no poder o controle remoto. O controle remoto. Não é? Então, a partir dessas habilidades, né, de identificação, comparação também, comparação, né? Comparação, né, professor, também, percepção de espaço. Então, temos análise da escrita com relação ao léxico, né? Ou seja, com a frase, com a formação, né? Os efeitos da linguagem, seja essa verbal ou não, né? Como, por exemplo, as imagens e figuras utilizadas junto do texto. Certo. Né? E aqui ainda eu ressalto, né, na parte da web, a análise dos GIFs e dos memes. Muito presente no cotidiano dessa molecada. Né? Os alunos, eles sabem. E por que não trazer isso para a sala de aula? Pessoal, engraçado que essas plataformas, elas são terríveis, né? A função dela é que todo mundo não saia dela, né? Não saia dela. Por isso que os alunos ficam... Aluno não. Todo mundo hoje, né? Inclusive, eu me coloco que eu me policio bastante, né? Mas hoje, já, na própria mensagem, se você perceber, já tem lá GIFs, para você escolher
Você escolher que GIF, então hoje essa linguagem está muito viva, a de GIFs, né? E para várias, ou para curtir com alguém, ou tirar um sarro, ou mesmo para você dar até uma indireta, né? Vamos dizer assim, né? O tal do crush que eles usam muito, Sim, né? Agora, sim. né? Então, Você vê como é presente isso, né? No cotidiano dos alunos, né? Muito presente. E a gente pode trazer para a sala de aula. Certo. Né? Bom, agora mudando de campo, tá? Para da atuação na vida pública. O aluno ele pode identificar assuntos relacionados a direitos e deveres. Não, que a gente já comentou do tal do ECA? Exatamente. Tal do ECA a gente já comentou, até né? mesmo Constituição. Sim. Né? Progredindo para a exploração de espaços em que ele possa reclamar esses direitos, né? E os deveres, que a gente já falou. Sempre, né, professor? Né? E ele puder, digamos assim, ele reclamar em saque, né? Aquele serviço de atendimento ao consumidor, né? Uma ouvidoria de empresa. Na própria escola, aí, uma experiência de reivindicar alguma coisa, seja ele sozinho ou no coletivo, né? Usar instrumentos como, por exemplo, uma carta de reclamação, ou até outros gêneros, observando a estrutura, aonde que ele pode publicar isso. E hoje eu acho que muitos colégios, né, muitas escolas têm os seus próprios grêmios, né, estudantis, Sim. né? Tem, né? Abrange, Abrange não é verdade? também, né? Muito bem, então, saindo desse campo, né, da vida, a gente vai já no campo das práticas de estudo e pesquisa. E vamos falar junto já o artístico literário, tá? Então, a base traz a habilidade de realizar pesquisas, tá? Usando diversos tipos de fonte e que consiga analisar, graças a esses diversos tipos, né? Em textos literários e artísticos, né? As características desses textos. Identificando, então, por exemplo, em uma peça de teatro, os seus personagens, o espaço, o desenvolvimento do enredo, tudo isso através de uma leitura que acarrete nas preferências individuais, seja por um autor específico ou até pelo gênero de uma obra, pelo título, né? Até que a gente já comentou nessa questão de aproveitar ele ter o gosto. Certíssimo. Ok? Na prática de produção de texto, no campo jornalístico, midiático, as habilidades elas se resumem em produzir e planejar. As famosas notícias. Exatamente. E das notícias, nós temos aí resenhas críticas, publicidade em geral. Que os alunos até têm muita dificuldade em diferenciar resenha. Faça uma resenha, eles pensam que é um resumo. Exato. E não é. Né? Então, e tendo em vista aqui, como ele falou agora, características diferentes de cada gênero. Então, tem um resumo para uma resenha, né? Os argumentos que ele pode observar no texto e como ele também pode produzir, tá? Levando em conta a estrutura, né? A publicação e ainda reforçando o local onde pode ser publicado, tá? Esse local seria o quê? Na questão do impresso ou até na mídia, Certo. blogs e tudo mais, tá? Nessa prática, no campo de atuação da vida pública, a produção se dá por meio de digamos assim, levantamento de questões, tá? Ou problemas que tratem de direitos e reclamações, seja no âmbito escolar e comunitário, como a gente também já tinha falado sobre isso, né? As habilidades pertencentes já ao campo de práticas de estudo e pesquisa pede para que o aluno realize e divulgue oralmente ou em artigos painéis, textos, né,
os resultados da pesquisa, graças a citações e paráfrases. Bom, professor, como ainda temos alguns campos né, para debatermos aqui, pessoal, nós vamos fazer apenas um intervalinho rapidinho, como diz na nostalgia, um vapt-vupt, né? Já voltamos, até breve.